Imagina estar no alto de uma muralha de pedra, olhando para o horizonte e dando de cara com um mar de 185 mil soldados. Nossa, é assustador só de tentar visualizar isso. É uma máquina de guerra impiedosa mesmo, desenhada para esmagar cidades inteiras. E que agora está ali, exigindo a rendição absoluta do povo. E o detalhe mais chocante dessa história, tudo isso acontece logo depois de uma das maiores reformas de fidelidade espiritual que a nação viu. Pois é. O que acaba trazendo à tona, sabe, um dos maiores mistérios da nossa caminhada de fé. A narrativa de 2 Crônicas, no capítulo 32, não é só um registro histórico de um cerco militar. De forma alguma. É muito mais profundo. Exato. É o palco de uma tensão teológica gigante, porque o cerco de Jerusalém, pelo Império Assírio, mostra as engrenagens da grande controvérsia espiritual e prova que estar no centro da vontade de Deus definitivamente não significa imunidade contra as fúrias do mundo. E essa é justamente a missão do nosso mergulho profundo de hoje nas Escrituras. Vamos explorar esse conflito entre Ezequias e Senaqueribe e escavar os tesouros espirituais deixados lá no campo de batalha, sabe? Com certeza. É fundamental entender isso. Queremos descobrir como a fé opera nessa escuridão da guerra e, paradoxalmente, como ela pode vacilar no conforto da paz. Para a gente compreender a magnitude desse relato, precisamos dar um passo atrás. O contexto aqui é tudo. Nos capítulos 30 e 31, Jerusalém viveu um avivamento tremendo. Um despertar espiritual fortíssimo, né? Muito forte. O rei Ezequias purificou o templo, destruiu ídolos, restaurou a adoração. Eles tiveram a maior celebração da Páscoa em gerações. O povo estava numa comunhão maravilhosa com o Criador. Certo, vamos desempacotar isso, porque eu preciso ser honesto. Essa lógica me soa profundamente frustrante. Eu entendo perfeitamente. Existe um senso comum, quase enraizado na gente, de que a obediência a Deus garante uma vida mansa. Mas o versículo 1 diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe. Por que a maior ameaça bate à porta logo após o maior avivamento? É uma ótima pergunta. É como se alguém passasse semanas limpando a casa, trancasse a porta para descansar e no minuto seguinte um furacão tentasse derrubar o telhado. Essa sensação de injustiça é natural quando a gente olha só com as nossas lentes humanas. Mas elevando a perspectiva para a batalha espiritual faz todo sentido. Como assim? Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, esclarece bem esse princípio. Ela aponta que as forças do mal lutam sem parar contra os instrumentos de luz. Satanás odeia a verdadeira adoração, sabe? Ah, então o ataque assírio não é Deus abandonando eles. De jeito nenhum. É a reação das trevas à luz que foi acesa. Quando o povo estava na idolatria, o inimigo não precisava atacar com tanta fúria. Ele já os controlava. Faz total sentido. A integridade virou um alvo. Exato. A integridade de Ezequias funcionou como um farol na escuridão. E isso atraiu o Império Assírio. A lição inicial para cada um de nós é que a fidelidade não evita o campo de batalha, mas garante a presença do protetor na tempestade. E a gente precisa falar sobre como Ezequias reage a esse cerco, porque, olha, isso quebra outro grande mito. O exército inimigo está marchando, e a reação instintiva hoje seria: vou me trancar no quarto e só orar. É a reação de muitos, né? O fatalismo. Sim, mas Ezequias não cruza os braços esperando raios caírem do céu. Ele bota a mão na massa. O que vemos ali é a parceria mais pura entre o humano e o divino. A fé verdadeira é ativa. Ezequias assume o papel de líder, busca conselho com os líderes dele e toma medidas de engenharia incríveis. Gente, a questão da água. Isso é arqueologicamente um absurdo. A fonte de Gion ficava fora dos muros. Para não deixar água para o inimigo, Ezequias manda tampar a fonte e cavar um túnel subterrâneo. Na rocha maciça. Isso. Mais de 500 metros quebrando pedra para redirecionar a água para dentro da cidade. É um feito quase impossível para a época. Como a gente olha para essa picareta na pedra do ponto de vista teológico? Essa obra ilustra perfeitamente a dinâmica da graça. A água é símbolo de vida e salvação. Ezequias entende que Deus cuida do impossível, que é deter a Síria, mas a gente tem que fazer o possível. O esforço não anula a fé, então. Pelo contrário, é o veículo dela.
Cavar o túnel e reforçar os muros foram as formas de materializar a confiança em Deus. Uma fé de mangas arregaçadas mesmo. E só depois de fazer tudo isso, ele vai falar com o povo. Nos versículos 7 e 8 ele diz: sejam fortes e corajosos. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Um discurso monumental. Demais. Mas eu fico pensando como isso soou para o habitante comum de Jerusalém. Porque olhando para o vale, o braço de carne estava cheio de espadas e máquinas de guerra aterrorizantes. É aí que entra o contágio de uma liderança autêntica. O medo se espalha rápido, sabe? Mas a fé também. Verdade, a fé é contagiante. Ezequias não se baseou na matemática das tropas. Ele ofereceu uma nova ótica. Para ele, a realidade não era aquele exército imenso, mas o Deus invisível no controle de tudo. Só que o inimigo percebeu as muralhas em túnel. E aí, Senaqueribe muda a tática. Sai a guerra física e entra a guerra psicológica. Uma estratégia brutal, desenhada para destruir a alma antes mesmo da primeira flecha ser disparada. O relato conta que os oficiais assírios vão gritar insultos perto do muro. E eles não falam em aramaico, que era a língua da diplomacia. Eles gritam na língua dos judeus. Para todo mundo entender, né? Exato. Para o pai de família, para o soldado cansado ouvir as ameaças. Eles zombam do Deus de Israel, comparando o Criador aos ídolos de madeira das nações que eles já tinham destruído. E ao fazer isso, a Senaqueribe comete seu maior erro. O insulto deixa de ser contra Judá e vira uma blasfêmia direta contra a soberania do universo. Ele mexeu com quem não devia. Mexeu com o Criador. O inimigo argumentava que a fé deles era inútil. É o mesmo sussurro que atormenta nossos corações hoje, sabe? Aquela voz perguntando: onde está o seu Deus agora? E a resposta de Ezequias é brilhante. Ele não vai para o muro bater boca. Ele escolhe o silêncio diante dos homens e o clamor diante de Deus. Ele e o profeta Isaías vão direto para o templo. Transferem o problema para o dono da batalha. E a resposta celestial é cirúrgica e silenciosa. Deus envia apenas um anjo. Em uma única noite, 185 mil soldados pereceram. A maior máquina militar desmoronou sem que uma espada judaica fosse levantada. O braço de carne simplesmente se partiu. E a ironia da morte de Senaqueribe é sombria, né? Ele foge para casa envergonhado e é assassinado pelos próprios filhos dentro do templo do Deus falso dele. A justiça divina é perfeita. Ele zombou do Altíssimo e acabou consumido pelas próprias ilusões. Jerusalém foi poupada. Mas é aqui que a história dá uma guinada perturbadora. A guerra foi vencida, o milagre foi lindo, mas parece que a paz esconde armadilhas muito piores. Porque, na crise extrema, a gente corre para os braços do Pai. Mas na prosperidade, o coração humano afrouxa a comunhão. É aí que entra o inimigo mais silencioso. O orgulho. Exatamente, o orgulho. O texto mostra que Ezequias adoece mortalmente. Ele chora, ora, e Deus dá mais um milagre incrível. Ele é curado e a sombra do relógio de sol retrocede, um prodígio cósmico, e isso atrai embaixadores da Babilônia, uma potência que estava nascendo. Esse momento era uma oportunidade de ouro. Os babilônicos vieram ver o rei que sobreviveu e o milagre do sol. O cenário estava pronto para exaltar o grande médico. Mas ele não faz isso. Ele não leva os caras para o templo. Ele faz um tour pelos cofres do palácio, mostrando ouro, armas. Por quê? Foi só vaidade boba? Foi um cálculo político baseado no ego. Babilônia estava procurando aliados militares. Ezequias tentou impressionar com seu próprio braço de carne. Ele usurpou a glória de Deus, então. Isso. Ele quis firmar a segurança em riquezas terrenas. Esqueceu da fonte de todas as suas vitórias. Ele falhou no teste da calmaria. E Deus permitiu isso para provar o que estava no coração dele, né? Sim, o orgulho bloqueia a graça. É a mesma raiz do pecado de Lúcifer. E as consequências foram tristes, porque aqueles babilônicos voltaram para casa cobiçando Jerusalém. Décadas depois, eles mesmos destruiriam a cidade. Ele cortar o coração. Uma falha na paz pode trazer tragédias no futuro. Mas, para não deixar a gente no desespero, o texto diz que Ezequias se arrependeu. Ele se humilhou profundamente. O que nos ensina que não há orgulho humano que um arrependimento sincero não possa cobrir com a misericórdia de Deus. Olhando para todo esse mergulho maravilhoso, o cerco, o túnel, o anjo e o orgulho,
Como a gente consolida isso para a vida espiritual de quem acompanha a nossa análise hoje? Sabe, 2 Crônicas 32 narra a história do rei Ezequias e sua confiança em Deus diante da ameaça do rei Senaqueribe da Síria. E aqui estão algumas aplicações espirituais que podemos extrair desse capítulo. A primeira é a confiança em Deus em tempos de crise. Uma lição vital. Sem dúvida, Ezequias enfrentou uma grande ameaça, mas escolheu confiar no Senhor. Isso nos ensina a importância de colocarmos nossa confiança em Deus, especialmente quando enfrentamos dificuldades e desafios aparentemente insuperáveis. A segunda é preparação e ação. É a fé que constrói túneis e muralhas. Exatamente. Antes de orar, Ezequias tomou medidas práticas para proteger Jerusalém, como reforçar as muralhas e garantir o abastecimento de água. Isso nos lembra que, além de orar, devemos também agir de forma sábia e prática nas situações que enfrentamos. E aí vem o momento do clamor, né? Que é a terceira lição, o poder da oração. Ezequias buscou a ajuda de Deus através da oração e recebeu uma resposta poderosa. Isso destaca o poder da oração em nossas vidas e como Deus está disposto a intervir quando clamamos a Ele com fé. A quarta lição é humildade e arrependimento. Especialmente depois do tropeço com a Babilônia. Sim, quando Ezequias adoeceu, ele se humilhou diante de Deus. A humildade é essencial em nosso relacionamento com Deus, reconhecendo nossa dependência dele para tudo. A quinta é ver Deus como protetor. Aquele livramento silencioso na madrugada. Isso mesmo. A derrota dos assírios sem que os israelitas tivessem que lutar demonstra que Deus é nosso protetor supremo. Podemos confiar nele para nos guardar e lutar nossas batalhas. E por fim, a sexta lição, testemunho para outros. O que deveria ter acontecido na visita dos embaixadores. Que acabou acontecendo mais cedo, porque após a vitória sobre os assírios, o nome do Senhor foi exaltado entre as nações. Nossas vidas podem ser um testemunho poderoso do poder e amor de Deus quando vivemos pela fé. Resumindo, essas lições nos encorajam a viver uma vida de fé ativa, confiando plenamente em Deus, enquanto tomamos medidas práticas para enfrentar nossos desafios diários. Maravilhoso. E para selar essas verdades nos nossos corações hoje, eu peço que você nos guie numa oração de encerramento. Com muita alegria. Querido Deus, assim como o rei Ezequias confiou em Ti diante das ameaças e desafios, nós também colocamos nossa confiança em Ti hoje. Ajuda-nos a lembrar que mesmo quando enfrentamos situações difíceis, Tu és nosso protetor e guia. Dá-nos sabedoria para agir de maneira prática e fé para buscar-te em oração, sabendo que Tu ouves e respondes. Humildemente nos rendemos à Tua vontade, confiando que Tu lutarás nossas batalhas e serás exaltado através de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. E nós convidamos gentilmente quem está ouvindo a compartilhar esta reflexão espiritual com amigos, familiares, pessoas que precisem de renovação na fé hoje. Espalhar a luz é a melhor arma contra o medo. Sem dúvida. E me despeço com uma última semente para reflexão. Vimos que o inimigo usa duas estratégias distintas na guerra. Ele tenta nos intimidar, mas na paz ele tenta nos envaidecer com nossas próprias conquistas. A pergunta que fica ecoando é: o seu coração está mais seguro e vigilante no meio da tempestade, clamando por socorro, ou na calmaria do sucesso quando o orgulho bate à porta? Pensem nisso.